exatamente. Então é outro futebol. Você fala, mas os caras hoje erram muito passe, o passe não é tão... o lançamento. É claro, pô, o cara tá sendo pressionado. É diferente você dar um lançamento, você é livre. Não, e a bola é tranquilo, ninguém te pressionando, do que você dar um lançamento com um cara te pressionando aqui no seu cangote, um vindo aqui e o outro já vindo pela frente, então você... Pensa muito rápido, Mas, né? E a intensidade do jogo, a bola era muito mais rápida. Hoje os campos, a grama é desse tamanho, pô. E ainda molham a grama antes do jogo. Pro jogo ficar mais Na rápido. minha época, pô, tu tinha que ir atrás da bola, que a bola não chegava em você, pô. Era grama de jardim, pô. Se tu caísse, tu ficava todo se coçando. Tu evitava dar carrinho, tu ficava se coçando, pô. Verdade. Pô, a bola vinha, tu ia em direção à bola, porque a bola não ia chegar, pô. Ia bater na hoje, na grama, pô. Normalmente, os campos de alto nível, o gramado pequenininho. E estamos falando do Maracanã, nessa condição, o Maracanã. Se caísse no... Pô, lá em Moça Bonita. O cortador de grama do Moça Bonita eram os carneiros, pô. Aí tinha 20 carneiros ali, os carneiros entravam no negócio e iam comendo a grama, pô. Você tem uma ideia, pô. Era outra coisa, então não tem como comparar. Mas o Léo já pegou uma portuguesa. Já pegou, teoricamente, regar o campo antes de... Já tinha, o Canindé sempre... O Canindé sempre foi bom. O Canindé sempre foi bom, mas o centro de treinamento não, né? Que era essa grama que o Marcelo acabou de falar, né? É ali no Canindé mesmo? Não, o centro de treinamento fica no Parque Ecológico do Tietê. Ah, tá. Próximo Parque Ecológico do Tietê. Tanto é que a gente ia fazer físico ali, né? Como você tava falando, Cleiton, a gente cortava às vezes, cortava o caminho. Cara, teve um dia que eu lembro essa história que eu fiquei, cara, eu me senti mal. Porque eu sempre fazia o percurso completo. Cara, no único dia que eu cortei, que eu roubei... Pegaram. Não, o preparador físico roubava. Todo mundo... Cara, parabéns, Léo, você completou dentro do tempo. Eu fiquei com peso na consciência, cara. Falei, não vou mais roubar, não, porque aprendi que eu tava roubando de mim mesmo, entendeu? Falei, não, cara, se eu só tinha a técnica, a força física, eu preciso aprimorar minha força física, é isso. Falei, não vou roubar mais não, cara. Eu parei de roubar. E nós tivemos uma conversa há pouco tempo atrás, nós três, sobre isso, de que o jogador não... Você não precisa mais ficar tomando conta do jogador, porque o jogador hoje em dia, ele tem essa... A mentalidade de essa mentalidade de que porra, eu tô roubando de mim mesmo. Eu não tô roubando os caras ali, que o treinador vai me tirar, vai botar outro que faz aquilo que ele quer. Eu não lembro quem foi com quem a gente estava falando, que eu falei, pra mim, eu acho que não tem... Nós três, pô. Eu sou contra o tipo de concentração, eu sou contra tudo. Eu acho que o atleta hoje, ele tem que saber o que ele precisa fazer para jogar futebol. Ele tem que ser bem profissional. Acabou. Bem entendeu? profissional mesmo. Não tem mais espaço para o não profissional. Se o cara não comer, por exemplo, se o cara hoje em dia, de manhã, tomar um cafezinho e treinar, ele não vai render o mesmo que vai render o outro que comeu ovo, porque o organismo precisa de proteína de manhã para fazer as funções que ele tem que fazer, tem que comer aveia, tem que comer banana. Por isso que a maioria dos times hoje, o atleta vai tomar café lá. Sim, sim. O clube não deixa mais o atleta fazer merda. Não, e tomar uma gemada de manhã, não. Não, e às vezes é até um pouco estranho eu estar falando isso, porque eu não fui um dos atletas mais profissional do mundo, entendeu? Às vezes eu falo, por eu ter um talento bom no futebol, eu não era o mais profissional do mundo, mas por isso eu acho que falo com propriedade isso, entendeu? O cara que hoje no futebol quer jogar futebol, ele precisa ser profissional. Isso aí de dormir bem, se alimentar bem, treinar bem. Recuperação. Acabou, o cara tem que fazer. Isso eu entendo bem, porque também teve uma época da minha carreira que eu deixei de ser profissional. Eu virei só mais um jogador. Era aquele cara que fazia só o básico, vou fazer só isso, não vou me dedicar, não vou mais cuidar da alimentação. Então, como eu falo assim, eu sei até onde eu fui quando eu era profissional e depois quando eu parei de ser profissional... Quando tu deixou de ser profissional. Deixei de ser profissional e virei um jogador normal. Ok, quando tu deixaste de ser profissional, você viu a diferença de performance? Foi visível? Grande, visível. Foi grande, Visível. E você conseguiu retornar? Não. Não, é muito difícil. Mas isso foi na Lusa mesmo? Não. Depois, bem depois do Olympiacos ainda, do Olympiacos, depois que
eu voltei pro Olympiacos, eu fui emprestado pro Olympiacos, eu voltei pra cá, tudo, que aí eu comecei a deixar de ser um atleta profissional e virei um jogador de futebol. Você entrou talvez na rotina que você vivia, que você via os seus companheiros fazendo, e fala, vou fazer isso aí também e tal. Vou falar o porquê eu entrei na situação. Já que nós voltamos para o Olympiacos, eu pedi para ser emprestado pro Brasil, na época eu fui pro Internacional de Porto Alegre. O Internacional tava bem e tal, jogando Libertadores. Ia disputar o Mundial, não ia disputar o Mundial? O Internacional ia disputar o Mundial. Tava na Libertadores, quando eu fui pra lá, tal, os caras, não, vem pra cá, vamos vender o Kleber. Falei, pô, o Kleber era um dos caras que eu admirava demais, cara, você tá louco. Era um dos laterais que me inspirou, pô. Falei, cara, eu quero ser que nem o Kleber quando crescer, velho. Cara, eu tô jogando com... Sou corintiano e tal, cara, eu tô jogando com o cara aqui, que da hora. Aí, só que na época que eu saí do Olympiacos, eu saí no momento errado. Por quê? Eu saí no meio da temporada no Brasil, aqui já era final de temporada, eu tava lesionado, eu tive uma lesão muito séria, que o médico da Grécia falou que não... Era uma coisa simples e não era... que era uma coisa simples, que na verdade era uma fratura de estresse. Não precisa operar não, 2 meses em casa de repouso, você volta a jogar. Fui pro Inter, passei no exame médico, comecei a treinar tudo e tal. Só que aí a lesão não deixava eu treinar 100%. No entanto que no Inter eu joguei só 3 jogos, passei por 2 cirurgias, e nessas 2 cirurgias eu fiquei 8 meses sem jogar. Foi aí que eu comecei a meio que desgostar do futebol. Se eu não me engano, foi em 2010, 2011, você imagina. Deu uma desanimada. Mas normal, né, pô? Você tá bem aqui no Olympiacos, você vai para um time que vai disputar Mundial de clubes. De clubes. Você fala, minha chance, pô. Os caras falam, vou vender um jogador que, pô, é nome aqui, é top aqui no time, trouxemos você para ocupar o lugar dele. E começa a dar tudo errado, pô. E tudo isso, antes de eu sair do Olympiacos, de pedir para ser emprestado, eu tava num ano bem, tinha jogado eu lembro, Champions League, feito gol na Champions League. Feito gol. Tava bem aqui na Grécia. Só que o que eu não tava gostando? Porque os caras tinham me virado pra ponta esquerda. E eu, por já ter pego 2 amistosos da seleção sub-23, eu queria voltar a jogar de lateral, porque eu tinha chances de voltar pra seleção. Falei, cara, aqui os caras não vão colocar o de lateral. Vou pro Brasil. Só que como eu fui no período errado e tal, acabou meu empréstimo, retornei pro Olympiacos. Quem era o lateral aqui? Que aqui eles colocavam? Tinha eu, o Raul Bravo e o Didier Domi. Raul Domi, lembro dele. Eu, Raul Bravo e Didier Domi. Mas o Raul Bravo já no final já cozido. E eu, por ser um lateral muito ofensivo, eles tinham me virado pra ponta esquerda. Porque eu era muito ofensivo. E aqui eles gostavam mais tipo de defensivo, entendeu? Tanto é que... porque às vezes, por exemplo, às vezes você até entende, né? Igual, porra, eu tô no banco para o Kleber, por exemplo. Beleza. Normal. Não. Entendeu? Mas, pô, você fica no banco para Raul Bravo. E o Raul Bravo já cansado, né? O Raul Bravo veio muito cansado. Veio, pô. Entendeu? Por mais ele ter sido um nome de Real Madrid e tudo, quando ele já veio aqui para a Grécia, já veio para final de carreira, né? Não, e o pessoal do Inter falou, não, vem para cá que nós vamos vender o Kleber. Eu falei, beleza, vai vender o Kleber, tá Libertadores, vai jogar o Mundial e eu vou começar a jogar. Não joguei, passei por essas 2 cirurgias e fiquei de fora 8 meses. Quando eu retornei pro Olympiacos, o que aconteceu? Tinha vendido o Olympiacos. O presidente na época, Koukalis, tinha vendido o Olympiacos pro Marinakis, pro atual presidente. E o que ele estava fazendo? Limpando a maioria dos atletas que eram do Koukalis. E eu tinha um contrato de um ano e meio no Olympiacos. Naquela época eu já tinha feito algumas coisas no Brasil, estava preocupado e tal. Cara, e agora? Aceita a rescisão, não aceita a rescisão? Se eu ficar sem jogar, ter que entrar na FIFA, tal. Rescindi meu contrato com o Olympiacos, abri mão de grande parte do contrato que tinha ainda, só para poder voltar a jogar. Me recuperei no Brasil, fiquei 100%, vim pro PAOK da Grécia. Quando eu vim pro PAOK, 6 meses de contrato com uma renovação automática de mais 2 anos, voltei a jogar. Porque os caras queriam saber se você estava bem. Se eu estava bem. Fisicamente, entendeu? Porque já tinha essa nuvem em cima dele. Ele fez 2 cirurgias, tá 8 meses sem jogar, não sei o quê. A gente não sabe, caixinha de surpresa, né? E isso não era tudo. O lateral na época que estava lá era o Lino, era o brasileiro também. E eu estava bem fisicamente, treinava normal, não tinha nenhuma lesão. O que aconteceu? O Lino se machucou. Falei, vou jogar. Joguei. Quando eu joguei, perdemos o jogo de 1-0, se não me engano, pro Acerra Trípoli lá. Eu fui um dos destaques do jogo, mesmo perdendo.
Na semana seguinte, um treino normal, a bola bate na ponta do meu pé, gira o meu joelho, eu machuco o colateral medial. Mais 40 dias sem jogar. Falei, não é possível. O que os caras fizeram? Botaram o terceiro lateral, que era o menino da base. O menino da base foi bem. Os caras falaram, nós vamos continuar com o Leonardo, porque o Leonardo é caro comparado ao menino da base. Não, esse eu tenho o Lino. E um menino da base, que foi bem. Que foi bem. Eu não tenho necessidade de um terceiro lateral, pô. Sim, e o Lino era um cara que o torcedor do Palco, ele fez muita coisa boa ali. Ele é um bom jogador. Excelente atleta. Ele era cumpridor. Cumpridor e ele tinha uma coisa que, assim, eu joguei contra o Lino várias vezes. Se deixasse ele cruzar, ele acertava sempre alguém lá dentro, cara. Tinha bom cruzamento. Porra. Muito bom. E bom menino, Lino. Também vamos convidar ele aí. Fica esperto, hein, Lino. É que ele tá no Brasil agora, eu acho. Tá no Brasil, mas ele vai ver, ele vai ver. E é gente boa, Lino, um abraço. Gente boa, tem um nome, fez uma carreira brilhante ali. Mas vamos lá, Leozinho. Aí nisso tudo, como perdi o prazer de ser um atleta profissional e virei um jogador. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, saí do Olympiacos, saí do PAOK, saí da Europa, e agora eu tô voltando pro Brasil. Aí eu falei, cara, quer saber? Não vamos estressar mais não. Antes disso tudo, eu entrei, sem eu saber, meio que num período depressivo. Num período depressivo, porque a maioria dos atletas... Normal, né? Normal. Quando um monte de coisa começa a dar negativa, independente de você, sem opção tua, essas contusões, tu sabe que essas contusões são meio complicadas, entendeu? Quando começa... Não, muito. Começam a te jogar para baixo, se não tiver uma personalidade muito forte, ou alguns amigos, é nessa hora que tem que ter o pessoal que empurra para cima, né? E nisso daí eu comecei a me tornar um atleta, um jogador só. Falei, quer saber, vou fazer meu treino, não treinava mais à parte, não fazia treinos depois do treinamento, extras, entendeu? Eu fazia só o básico, né? Começou a fazer o básico. Será que você às vezes não sentiu um pouco, não vou forçar tanto também para não me machucar? Não era. Porque mesmo fazendo o básico, dentro do horário de treinamento... Machucava. Eu fazia o máximo e eu sempre me machucava. Às vezes, mesmo porque eu fazia o máximo dentro do meu horário, eu não fazia mais. Mas quando voltando na questão da lesão, eu comecei a me machucar muito aqui na Grécia porque eu não treinava comparado ao que eu treinava no Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, meu corpo desacostumou a treinar em alto rendimento como treinava e comecei a ter lesão no Brasil também. Por causa do treinamento que eu tive aqui na Grécia. Até meu corpo se adaptar de novo. De novo, a pancada lá. A pancada. E você vê como é isso, né, cara? Um cara, quem vê a estrutura dele fisicamente, vai olhar e vai falar, porra, esse cara aqui não vai machucar nunca. Mas vamos lá. Uma diferença, o Léo jogou aqui no Olympiacos 2004, 2005, quanto foi? Não, 2008. 2008. 2010. Nós estamos em 25, já passou uns quase 15 anos. Ok? Ok. Hoje em dia o Léo viria para cá com um fisioterapeuta, ok? Sim. Essa fissura que ele teve provavelmente teria sido diagnosticada. O cara não deixaria ele baixar o rendimento dos treinamentos do Brasil com o daqui, que sabia que se ele entrasse no ritmo dos gregos, acabou. Não ia chegar. Entendeu? Hoje em dia você tinha resolvido esse negócio, pô. Não, o futebol globalizou, eu acho também, né? Eu acho que mais ou menos não tem tanta diferença mais de tipo de treinamento. Que treinam aqui, treinam no Brasil, treinam em aí ajudou lugares. A internet. Entendeu? Aí uma das coisas que a internet ajudou. Eu acho que nem tanto a internet, eu acho que mais a globalização mesmo. Por exemplo, mas a globalização naquela época, você não encontrava treinador estrangeiro no Brasil. Hoje a metade dos clubes são estrangeiros. Então eu acho que eles meio que entenderam que o melhor é isso. Não é que tem o que a gente faz é certo ou o que o outro faz é errado. Eles meio que estão fazendo, esse aqui é o caminho, vamos fazer isso e tipo meio que tá todo mundo tentando fazer a mesma coisa. Hoje em dia você vê qualquer jogo de qualquer país e em qualquer hora. Teve uma época que a Liga da Índia, quando começou há uns 5 anos atrás, como é que foi? Que foi um monte de treinador, foi o Zico como treinador, não sei o quê. A gente via aqui, a gente via no Brasil, a gente via em qualquer lugar do mundo, pô. Não, isso... Hoje em dia, um treinamento que um cara começa a fazer na Finlândia ou no Japão,
No dia seguinte o cara tá... Tem acesso, né? Tá tendo acesso. E esse, depois que você voltou daqui do palco pro Brasil, qual foi? O Grêmio? Barueri? Foi pro Grêmio Barueri. Que o Grêmio Barueri teve uma fase fantástica também, muito boa, né? Teve, mas aí eu tive a infelicidade de chegar num período que ele tava vindo de uma crise. Na fase Tinha ruim. acabado de cair acho pra Série B. Porque eu lembro, teve uma época desse clube, formou ali em Barueri, criaram uma arena, tudo, pô, e até hoje tem Arena Barueri. Né? Tem Arena Barueri. Até hoje ainda tem. Só que aconteceu, o clube tinha desestruturado, tinha ido pra Presidente Prudente. O presidente brigou com o prefeito da cidade. Exatamente. O presidente do clube brigou com o prefeito da cidade. Que aí ele falou, quer saber? Eu vou tirar o time da cidade. É como se fosse uma franquia, que acontece no México. E levou o time para Prudente. E virou o Grêmio Prudente. Só que o Barueri ficou lá sem nada, entendeu?